Querido professor e querida professora da Escola Sabatina, estamos continuando a série Recapitulando com Sucesso, onde oferecemos sugestões e recursos didáticos para a condução da lição, a fim de que a sua classe experimente um aprendizado autêntico, duradouro e transformador. Nessa oportunidade, queremos oferecer ao professor e à professora sugestões e recursos didáticos para a condução da lição 5. As orientações que darei estão baseadas em 5 passos, os quais facilitam um aprendizado mais eficaz. Esses 5 passos são informação, reconhecimento, expressão, reflexão e decisão. Bom, vamos então à lição de número 5, intitulada A Santidade de Deus. O primeiro passo é a informação. O propósito fundamental deste primeiro passo é atrair a atenção do aluno a fim de que ele se interesse pela lição. Porque quando há o interesse, o aprendizado ocorre. E havendo aprendizado, pode haver transformação de vida. Logo na introdução da lição 5, você, professor, pode apresentar uma visão panorâmica do estudo da semana, uma espécie de resumo de cada dia. Para tanto, você pode simplesmente falar algumas frases ou você pode usar pequenas faixas escritas no computador ou manualmente. Neste caso, um bom resumo deve estar escrito em frases curtas. Aqui estão 4 frases que eu selecionei que sintetizam a lição dessa semana. Você usa essas frases ou você cria as suas. Então vamos lá para essas 5 frases. Primeira, a Bíblia revela a santidade de Deus. Lição de domingo. Deus é separado, diferente de tudo o que conhecemos. Segunda-feira. Quem experimenta a santidade de Deus tem uma noção clara da sua própria pecaminosidade. Terça e quarta-feiras. E na lição de quinta, anjos e demônios testemunham a santidade de Deus. Ainda na introdução, creio que seria muito produtivo apresentar uma breve explicação da palavra santidade na Bíblia. Para tanto, você pode fazer o seguinte: escolha 2 pessoas, pouco antes de iniciar a escola sabatina, e peça para que essas 2 pessoas, na hora combinada, fiquem em pé na classe e leiam alguns parágrafos. Eu sugiro alguns parágrafos a seguir. No Antigo Testamento, santidade, quando aplicada a Deus, se refere ao seu domínio sobre a criação e à perfeição moral de seu caráter. Deus é santo na medida em que ele é completamente distinto da sua criação e exerce soberana majestade e poder sobre ela. Mais um parágrafo. A palavra grega usada no Novo Testamento, equivalente à hebraica para santidade, significa um estado interior de liberdade de falha moral e harmonia com a perfeição moral de Deus. Mais um parágrafo ainda. No livro do Apocalipse, a perfeição moral do Pai é descrita com a atribuição tríplice de santidade emprestada de Isaías, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. E mais um último parágrafo. Lucas, entretanto, contemplou a santidade de Deus nos termos do conceito dominante do Velho Testamento, de sua transcendência e majestade. Lucas 1, 49. Quando as pessoas lerem esses parágrafos, encerre esta atividade explicando e reforçando a importância do conceito de santidade na Bíblia. Vamos agora para o segundo e o quarto passos que eu juntei. O segundo e quarto passos se referem ao reconhecimento e à reflexão. No segundo passo, as pessoas precisam descobrir a essência da lição. A essência da lição 5 pode ser expressa assim: as Escrituras falam claramente da santidade de Deus. Essa santidade nos diz que Deus é separado. E isso é importante para o plano da salvação, pois o pecado só pode ser perdoado mediante a intercessão de um Deus santo na pessoa de Jesus Cristo. Professor, eu acho que vale a pena reforçar o conceito de santidade. Como na nossa época pós-moderna o sacro foi separado do secular, as pessoas muitas vezes confundem
o que é santidade. Então é necessário reforçar o conceito bíblico de santidade. Uma maneira de ajudar as pessoas a reconhecerem a essência de uma ideia é permitindo que elas reflitam nas ideias. Reflexão. Refletir significa pensar com profundidade. E para pensar com profundidade, é necessário fazer algo com as ideias e não meramente aceitá-las ou mesmo decorá-las. Como dizia um antigo filósofo, é necessário ruminar as ideias. Nesse sentido, você pode fazer o seguinte. Eu sugiro que você escolha três pessoas da classe. Dê a essas pessoas, a cada uma delas, uma frase e peça-lhes que façam três coisas com essa frase. Primeira, que leiam a frase em voz alta. Segundo, que expliquem a frase. E terceiro, que digam por que a ideia contida nessa frase é importante para a compreensão do tema da santidade de Deus. Eu selecionei três frases importantes para esta atividade. Essas três frases eu creio que representam três ideias muito importantes da lição. Primeira frase. A lição desta semana focaliza um aspecto da natureza de Deus, que é fundamental nas Escrituras: a santidade de Deus. Sim, Deus é amor. Sim, Deus ordena que o chamemos de Pai. Sim, Deus é paciente, perdoador e solícito. A segunda frase que eu reservei para refletir, para aprofundar a compreensão dela, é esta aqui. Milhares de vezes as mensagens proféticas do Antigo Testamento estão entremeadas com a frase "Assim diz o Senhor" ou uma equivalente. Isso deve nos lembrar de que não somente o profeta estava falando para Deus, mas o próprio Deus estava falando por meio do profeta. Mais uma frase que eu selecionei para refletir em classe. A palavra hebraica em Gênesis 2:3 para santificou significa tornou santo ou declarou santo. Santidade, portanto, sugere algo especial sobre o que é santo, algo que o separa do que não é santo. Até certo ponto, essa ideia deve nos ajudar a entender a santidade de Deus. Continuando essa ideia, Deus é separado de todas as outras coisas na criação. Ele é separado de modo transcendental, muito acima e além de qualquer coisa que possamos realmente compreender. Ser santo é ser outro, ser diferente de maneira especial, como acontece com o sábado do sétimo dia. Vamos agora para o terceiro passo, que é a expressão. Nesse terceiro passo, o professor sugere atividades significativas a fim de que haja aprendizado autêntico, pois as pessoas só aprendem de verdade quando fazem algo de cunho mais prático. Querido professor, querida professora, muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o conteúdo, com aquilo que nós vamos falar na hora da lição. Mas eu gostaria de sugerir a você que você não pense só no conteúdo, no que você vai fazer na hora da lição, mas que você pense no que o membro da sua classe vai fazer, porque é o que ele vai fazer que vai determinar de verdade o que ele vai aprender. Para esta parte da lição, minha sugestão é que o professor da escola sabatina faça uso de um estudo de caso. O que é estudo de caso? Estudo de caso é um problema, uma história, uma narrativa, que pode ser real ou imaginária, com detalhes suficientes para tornar possível o trabalho do grupo. Tendo o caso em mãos, o grupo deve analisar as implicações do caso, propondo respostas ou soluções às questões apresentadas. Aqui está um estudo de caso sugestivo tirado da Bíblia. E é o seguinte: a Arca do Pacto era uma representação do Deus Santo que escolhera viver no meio do seu povo, no propiciatório. Em 2 Samuel 6:1-7, lemos que Uzá estendeu a mão para proteger a arca de uma queda iminente. E quando Uzá estendeu a mão para proteger a arca, Deus o matou por essa irreverência. A respeito desse caso, pergunte à classe o seguinte: como Davi deveria ter agido? O que ele deveria ter feito? Analisar as consequências do problema e analisar o que originou o problema e relatar as suas ideias depois à classe. Você notou, professor? Você dá o caso às pessoas da classe e elas têm que trabalhar em função daquela atividade que você propôs. A respeito desse caso,
Faça as seguintes perguntas à classe. Como Davi deveria ter agido? O que ele deveria ter feito? Analisar as consequências do problema. Analisar o que originou o problema. E, finalmente, relatar as suas ideias à classe. Bom, vamos agora para o quinto passo, que é a decisão. Neste estágio final, o professor deve levar o aluno a ter uma postura pessoal em relação ao que foi estudado. O aluno precisa aplicar a verdade bíblica à sua vida diária, apropriando-se do que estudou e vivendo a lição no dia a dia. Professor, leve a classe a tomar decisões que impactem a vida como um todo, aspectos mentais, sociais, emocionais, físicos e espirituais. Essas são algumas sugestões que eu quero dar para você em relação a esta lição. No aspecto cognitivo, peça os alunos para que em casa elaborem um texto, uma pequena redação de umas 10 linhas, sintetizando as principais ideias da lição 5. E no próximo sábado, escolha 2 dessas redações e leia-as à classe. No aspecto socioemocional, proponha às pessoas da classe que durante esta semana orem por santidade. Podem fazer isso em dupla ou em trios. Oriente os membros que dediquem 10 minutos por dia orando por santidade e lendo e refletindo em versos que favoreçam a santidade pessoal, como por exemplo o Salmo 24, versos 3 e 4. E no aspecto físico, incentive a classe para que nesta semana procurem seguir uma dieta alimentar que favorece uma vida espiritual. Quem sabe possa ser marcado um dia de jejum e oração, clamando a Deus por mais santidade pessoal e mais santidade familiar. Querido professor, querida professora, estamos concluindo a lição número 5. Eu lembro a você que a sua função não é passar a lição. A nossa função é despertar interesse, é motivar, é conduzir, é criar um ambiente apropriado para que o Espírito Santo trabalhe na mente, no coração e na vontade das pessoas. Portanto, queridos, quanto mais pessoas participam do processo de ensino-aprendizado, mais elas aprendem e assim podem ser transformadas à imagem de Deus. Eu desejo que neste sagrado desafio, Deus abençoe você e desejo que você tenha uma excelente lição número 5 na sua classe.